Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Joseph e nesse vídeo vou falar sobre operadores na linguagem C. No vídeo anterior falei sobre os tipos de dados da linguagem, que em geral são usados para declarar variáveis. Eles definem um conjunto de valores que podem ser utilizados pela variável e um conjunto de operações possíveis sobre esses valores. E são os operadores que viabilizam essas operações, como por exemplo a soma de valores numéricos ou a comparação entre valores. A linguagem C define 4 classes desses operadores: operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos e operadores bit a bit. Além de operadores especiais para tarefas particulares, como o operador de atribuição representado pelo símbolo de igualdade entre o valor à direita e a variável. Ele indica que o conteúdo à direita, que pode ser um valor literal, como o número 3, uma variável, uma expressão ou a chamada de uma função, será atribuído à variável da esquerda. A partir daí, a variável assume o valor atribuído a ela. É importante não confundir com o operador relacional de igualdade, que usa o símbolo de forma duplicada. Então vamos aqui para o code block. Primeiramente, eu vou sair dessa pasta do projeto que a gente criou no último vídeo. E aí eu defini aqui uma pasta que eu estou chamando de default, que representa um código padrão. Aqui a gente tem um código com o esqueleto de um programa básico em C que será utilizado como base para os nossos exemplos, tá bom? Então basta que eu copie essa pasta, criando uma nova pasta, e aí renomeio para a aula que a gente está trabalhando. Em seguida a gente entra na pasta, copia o arquivo e nomeia de acordo com a atividade que a gente vai realizar. Agora a gente abre o CodeBlocks e simplesmente arrasta o arquivo para o CodeBlocks e será aberto no editor do CodeBlocks. Então vou colocar aqui a declaração de 3 variáveis, a operação de atribuição e a operação de igualdade. Perceba que a atribuição utiliza apenas um símbolo de igualdade, enquanto que a comparação utiliza 2 símbolos de igualdade. Aqui nessa linha eu tenho a atribuição do 2 à variável A, já nessa linha eu não estou fazendo nenhuma operação a não ser a comparação. Essa operação não está surtindo nenhum efeito, ou seja, ele não está alterando o estado do programa. Muitas vezes isso representa um erro. Pode ser que a minha intenção fosse colocar apenas uma igualdade representando a atribuição. Vamos então imprimir o conteúdo de A e B para ver os seus valores. Perceba que eu estou utilizando uma string formatada. Aqui o A vai aparecer exatamente como o A, o sinal de igual vai aparecer exatamente como igual, mas aqui, nesse padrão, nesse especificador de tipo, eu estou dizendo que o conteúdo que vai aparecer aqui representa um valor inteiro. Então, depois das aspas, eu vou ter que seguir o código com a vírgula e indicar qual a variável que será utilizada nesse local. Se a gente observar, depois da vírgula nós temos o A. Então, o A virá para essa posição aqui. Na verdade, o valor contido na variável A virá para essa posição. E da mesma forma com o B. Nessa posição virá o conteúdo de B. Se a gente compilar, a gente vai ver que nenhum erro foi gerado. Executando, a gente vê exatamente o que preparamos, né? Bom, continuando aqui, como foi dito anteriormente, é possível utilizar uma expressão do lado direito, como é esse caso aqui. Uma expressão do tipo b mais 3, ou então um conjunto de outras variáveis. Vamos fazer isso daqui lá no código para ver como é que funciona. Como eu tenho a variável c, eu vou fazer c recebe a expressão a mais b. Se eu sei que a é 2 e b é 3, eu sei que o resultado dessa soma vai ser 5. Consequentemente, o valor atribuído a c será 5. Perceba que aqui eu estou utilizando simplesmente os especificadores de tipo para indicar que somente os valores irão aparecer nessa saída. Então eu quero que apareça o valor de A mais o valor de B é igual ao valor contido em C. Então, depois das aspas, eu vou separar por vírgula as variáveis que vão preencher cada uma dessas posições. Finalizando com ponto e vírgula, vamos compilar e executar. 2 mais 3 é igual a 5, exatamente como esperávamos. Além da atribuição em si, essa operação produz um valor que pode ser usado dentro de uma expressão mais complexa. Isso permite realizar atribuições múltiplas. Por exemplo, A recebe B, recebe C, recebe 1. Nesse ponto, cabe enfatizar que os operadores em C podem ser unários, binários ou ternários. Um operador unário necessita de um único operando. Um operador binário necessita de 2 operandos e um operador ternário necessita de 3 operandos.
Um operando é um componente necessário para que a operação aconteça. Na matemática, por exemplo, você precisa de dois números para fazer uma soma ou uma multiplicação. O operador de atribuição é um operador binário. Ele necessita exatamente de dois operandos, assim como a soma ou a multiplicação. Operando 1 e operando 2. Além disso, a linguagem deve especificar a ordem de avaliação dos operadores quando ocorrem de forma adjacente, isto é, quando são separados pelo mesmo operando. Nesse exemplo, o 3 faz parte de uma soma e o 3 faz parte de uma multiplicação. Qual dessas operações deve ser realizada primeiro? A ordem de avaliação de operadores é determinada pelas regras de precedência, regras de associatividades e pelo uso de parênteses. Nas regras de precedência, tomemos esse exemplo, A mais B vezes C. Sabendo que a soma e a multiplicação são operações binárias, o que é feito primeiro? Assim como na matemática, a linguagem C define que a multiplicação seja realizada primeiro. Com o resultado, realiza-se a soma. Regras de associatividade. Tomemos o seguinte exemplo. A mais B menos C mais D. A linguagem C define que soma e subtração possuem o mesmo nível de precedência. As regras de associatividade indicam se a expressão será avaliada da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Em C, os operadores têm associatividade da esquerda para a direita, exceto o operador ternário e a atribuição, que a associatividade é feita da direita para a esquerda. E os parênteses elevam a precedência das operações dentro deles. Voltando às atribuições múltiplas, como a expressão é avaliada? Bom, pelas regras que foram descritas anteriormente, a gente consegue perceber que a expressão não possui parênteses. Logo, eles não irão alterar a ordem de avaliação. Todos os operadores são iguais, logo, eles possuem a mesma precedência. Assim como eu falei anteriormente, as regras de associatividade da atribuição é feita da direita para a esquerda. Então, avaliando essa expressão, a gente tem o seguinte, vou destacar aqui o mouse para a gente ir acompanhando. Quando um programa é executado, ele é executado de cima para baixo e da esquerda para a direita. Essa é a regra natural da execução de programas em geral. Ao chegar nessa posição, percebe-se que existe a operação de atribuição entre A e B. Só que B participa de uma outra operação de atribuição com C, que por sua vez participa de uma outra operação de atribuição com 1. Como a associatividade é feita da direita para a esquerda, o que tem do lado direito vai precisar ser avaliado primeiro para depois ser atribuído à variável da esquerda. Então, não é o valor de B que vai ser atribuído a A neste momento. Ele tem que ver primeiro o valor de C, que também não pode ser executado, não pode ser avaliado. Então, ele vai ver o valor seguinte. O que vai acontecer na realidade é que 1 será atribuído a C, fazendo com que a variável C contenha o valor 1, e além disso, essa expressão resulta no valor 1, ela produz o valor 1, ela retorna o valor 1. Ela retorna justamente o valor atribuído à variável. Então, o resultado dessa expressão aqui é 1, pelo fato do 1 estar sendo atribuído a C. Então, vamos substituir C recebe 1 por 1 na expressão para a gente continuar a avaliação. Em seguida, será feito B recebe 1. Então, nesse momento, B vai conter o valor 1 e o resultado dessa expressão será o valor que foi atribuído a B, ou seja, o valor 1. Substituindo B recebe 1 por 1, a gente tem essa outra avaliação aqui que faz com que A receba 1 e produza o valor 1, que não será atribuído a nenhuma variável. Vamos ver no CodeBlocks, ver se isso funciona. Vou voltar na pasta, vou pegar esse arquivo, vou criar um outro arquivo e vou chamar de ex02, né? Exemplo 02. Então eu vou clicar, segurar, arrastar e soltar na aba do CodeBlocks para que seja criada uma nova aba com o arquivo que a gente vai utilizar. Então eu vou declarar aqui A, B e C. Dessa vez eu declarei tudo numa linha só. Aqui eu vou fazer A recebe B, recebe C, recebe 1, justamente como estava na tela anterior. Agora vamos imprimir para ver qual o conteúdo de cada uma dessas variáveis. Clicando nesse botão, a gente compila e executa ao mesmo tempo. E a gente percebe que os valores realmente são aqueles que a gente esperava. A contém 1, B contém 1 e C também contém 1. Agora vamos para outro exemplo. Nesse caso nós temos dois operadores diferentes com prioridades diferentes. Na linguagem C, a soma tem prioridade sobre a atribuição. Logo, a soma irá ocorrer primeiro. Somente depois da soma ser realizada é que a atribuição C recebe alguma coisa vai acontecer. Então, primeiramente ocorre a soma, 1 mais 1 é igual a 2, e em seguida ocorre a atribuição de 2 à variável C.
Essa atribuição produz o valor 2 como saída. Esse valor produzido será atribuído a B na instrução seguinte, que também produz o valor 2 e será atribuído a A, que também produz o valor 2 e não será atribuído a nada. Finalizando, a gente vai ter os valores de C, B e A como sendo 2 cada uma das variáveis. Vamos ver lá no programa, ver se isso vai funcionar. Aqui, em vez de 1, eu vou colocar mais 1. A única alteração do programa foi essa. Compilar, não existe nenhum problema. Executando, a gente vê que realmente as variáveis contêm o valor 2. Agora, o que será que acontece se a gente colocar parênteses nessa posição aqui? A gente viu que os parênteses são elementos modificadores da ordem de avaliação de operadores. Então, ele vai modificar a ordem com certeza. Anteriormente, a gente viu que a soma era realizada primeiro. Como existem os parênteses aqui, essa operação que está contida nos parênteses será realizada antes da soma. Então, primeiramente, a variável C vai receber o valor 1, somente depois o valor produzido por essa expressão será somado a esse outro 1 e atribuído a B. Então, C vai conter 1, o valor produzido aqui vai ser 1 mais 1 vai dar 2, que será atribuído a B, e o valor produzido pela atribuição de B recebe 2 será 2, que será atribuído a A, que produzirá o valor 2 também, que não será atribuído a lugar nenhum. No final das contas, a gente vai ter a seguinte configuração: A contendo o valor 2, B contendo o valor 2 e C contendo o valor 1. Vamos tirar a prova? Colocando os parênteses nessa posição, vamos compilar e executar e ver o resultado sendo exatamente como a gente previa. A igual a 2, B igual a 2, C igual a 1. Isso é algo que a gente não costuma utilizar quando a gente está aprendendo, mas é extremamente importante que a gente entenda que essa é uma operação válida dentro de uma expressão para que a gente não se confunda quando estiver trabalhando com o operador de comparação, né? o igual duplicado. Quando a gente estiver operando com ele, eventualmente a gente vai esquecer de duplicar o sinal e vai utilizar apenas uma atribuição. E a gente está vendo aqui que essa operação é uma operação válida. Ela não vai gerar um erro por conta disso. O que vai acontecer é que o nosso programa vai estar errado e vai se tornar bastante difícil da gente conseguir encontrar onde está o problema. Seguindo, vamos ver os demais operadores que a linguagem C fornece. Nós temos os operadores aritméticos. Dentro dos operadores aritméticos, nós temos os operadores unários, ou seja, eles necessitam de apenas um operando para que ele possa ser executado. Nesse caso, eu estou colocando exemplos utilizando o operador unário dentro de uma expressão com a operação de atribuição. Tá? Mas perceba que esse operador aqui é o operador unário positivo, que indica que o número 2 é positivo. Nesse caso, não há necessidade de utilizar o sinal mais, assim como na matemática a gente está acostumado a fazer, né? Mas, quando a gente quer representar um número negativo, a gente precisa sim indicar isso através do símbolo de negativo. Então, aqui eu estou indicando que B recebe o valor menos 3. Existem ainda os operadores unários de incremento e de decremento, que servem para incrementar em uma unidade ou decrementar em uma unidade o valor de uma variável. Então, se A for igual a 0, quando eu fizer A++, A vai passar a ser 1. Se B for igual a 20, quando eu fizer B menos menos, B passará a ser 19. Os operadores binários convencionais que a gente tem na matemática, soma de valores, subtração de valores, multiplicação de valores. Atenção aqui que a multiplicação utiliza-se o asterisco em vez de o sinal x, tá bom? Então é asterisco para multiplicação. A divisão utiliza a barra, e esse símbolo é utilizado para representar a operação que obtém o resto de uma divisão. Então, se eu tiver a divisão E por 3, essa divisão vai me dar um resultado, mas ela me dará também um resto, considerando que E e 3 são valores inteiros, né? Temos também os operadores compostos, que são compostos pela operação mais atribuição, e ele é escrito dessa forma. X mais igual a y significa x recebe x mais y. X menos igual a y significa x é igual a x menos y. E assim por diante para as demais operações. Existem ainda outras operações que a linguagem C não fornece como um comando, como um símbolo, como é o caso da exponenciação e como é o caso da raiz quadrada. Para isso, a gente vai utilizar as funções da biblioteca math.h. Precisamos incluir a biblioteca math.h e utilizar as funções para realizar as operações. A função POW vem de power, de potência, utilizado para elevar A
ao expoente b. E sqrt vem do inglês square root, que significa raiz quadrada, que extrai a raiz quadrada de x e retorna um valor que deverá ser atribuído a alguma variável ou utilizado em alguma expressão. Eu já deixei pronto aqui um arquivo na área de trabalho para a gente fazer uma análise desses operadores. Então, vou abrir aqui no CodeBlocks. Então, nesse programa eu tenho a inclusão das bibliotecas que vão ser utilizadas pelo programa. Dentro dessas bibliotecas tem funções que vão ser chamadas ao longo do programa. Eu tenho a declaração das variáveis nessas duas linhas e tenho a inicialização das variáveis nessa linha aqui. A partir daqui, o programa já começa a produzir informações, saídas lá na janela que a gente vai abrir ao executar o programa. Aquela janela somente texto. Perceba que aqui eu estou utilizando um caractere especial, que representa uma tabulação que eu estou utilizando juntamente com a barra. Barra T indica uma tabulação, assim como barra N indica uma quebra de linha. Então, compilando o código, a gente vai ver que o código está todo certinho. Eu vou executar o código e a gente vai analisando linha por linha e comparando com as saídas que foram produzidas. Então, nós vamos ter o seguinte. A é igual a %d. O que é %d mesmo? É o conjunto de caracteres que especifica um tipo inteiro decimal. Em seguida eu tenho barra D, em seguida eu tenho a tabulação, depois eu tenho B é igual a %d, outro inteiro decimal. Tabulação, C é igual a %d, outro inteiro decimal. Bom, como nós temos 3 valores inteiros a serem substituídos, eu preciso indicá-los como argumento para a função printf. Então, estou indicando aqui que o A vai ocupar essa primeira posição, o B vai ocupar a segunda posição e o C vai ocupar a terceira posição. A linha 12 está produzindo justamente essa primeira linha aqui, que é o primeiro comando de saída que a gente utilizou. Perceba que A é igual a 1, B é igual a 4 e C é igual a 5. É justamente a saída que foi produzida nessa linha. Em seguida, a gente tem as variáveis D e E sendo atribuída com os valores de mais A e de menos B. Bom, se A é 1, B vai ser 1 também. Se B é 4, E vai ser menos 4. Então, nessa impressão aqui, a gente vai ver produzir a segunda linha lá no nosso programa. E é justamente essa linha aqui, 1 e menos 4. Em seguida, eu faço o uso dos operadores unários de incremento e de decremento em cima da variável A e em cima da variável B. Isso daqui é equivalente a recebe A mais 1. Já na linha 22, isso daqui é equivalente a B recebe B menos 1. Então, a próxima saída vai mostrar para a gente o A sendo incrementado e o B sendo decrementado. Se o A é 1 e o B é 4, A vai passar a ser 2 e B vai passar a ser 3. É justamente essa terceira saída. Aqui nós temos os operadores binários de soma, subtração, multiplicação, divisão. Aqui eu coloquei um valor literal para mostrar que não precisa ser somente variáveis, tá bom? Então aqui nós temos uma soma sendo atribuída a D, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. A gente vai ver que essa divisão aqui ela vai representar 20 dividido por 2, que a gente sabe que dá um número inteiro. Mas na operação seguinte, nós vamos ter 20 dividido por 3, que não dá um valor inteiro. Dá 6 e resta alguma coisa, né? Restam 2. E esse resto pode ser extraído utilizando a operação de resto, né? A operação módulo. A linha 34 vai mostrar para a gente a próxima saída lá no terminal. Então, essa saída mais comprida aqui, né? A igual a 2, B igual a 3, C igual a 5, D igual a 5, E igual a 3, F igual a 20, G igual a 10, H igual a 6 e igual a 2. Foi isso que foi produzido a partir dessa linha aqui. Dando continuidade, nós vamos ter aqui os operadores de atribuição compostos, né? Isso daqui é equivalente a F, recebe, F, mod 4, ou seja, o resto da divisão entre F e 4, e aí imprime-se o resultado. Como o F é 20, e nós estamos fazendo aqui a divisão de 20 por 4, a gente sabe que o resto vai dar 0, então a saída deverá ser 0. É o que mostra nessa linha aqui. O resto da divisão de 20 por 4 é 0. E por fim eu estou fazendo o uso das funções de exponenciação e de raiz quadrada para efetuar o cálculo da potência de 2 elevado a 3 e da raiz quadrada de x. Quem é x? X é o resultado dessa operação aqui. Então, x vai receber 2 elevado a 3, que é 8, e y vai receber a raiz quadrada de 8, que é 2 e alguma coisa. Justamente o que tem nessas duas últimas linhas aqui.
Bacana? Então eu vou encerrar o vídeo deixando para você 2 exercícios. O primeiro exercício é o seguinte. Escreva um programa que solicita do usuário 2 valores inteiros. Em seguida, armazene a soma dos valores em uma terceira variável. Por fim, mostre na tela o resultado obtido. E o segundo exercício é esse daqui. Escreva um programa que solicita do usuário 3 valores reais, não são inteiros. Em seguida, determine a soma dos 3 valores e a respectiva média. Então você deve imaginar que precisará criar variáveis para armazenar a soma e a média, respectivamente. Por fim, mostre na tela os resultados obtidos. Então no próximo vídeo a gente volta com resolução desses exercícios e com a proposta de outros exercícios, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.